Oi galera, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E a gente vai começar hoje com a parte de história. A gente vai revisar um pouquinho a questão da Revolução Inglesa, tá? E a gente vai tentar fazer um apanhadão geral, né? Mas antes de mais nada, eu peço que vocês já comentem as impressões de vocês, que vocês me passem o feedback, que vocês perguntem, que vocês falem o que vocês estão achando, certo? Então a gente vai começar hoje falando um pouquinho da Revolução Inglesa, né? Primeira coisa, a Revolução Inglesa ela vai ser responsável por tirar aquele conceito de monarquia absolutista que você tinha até então na Inglaterra, certo? Então você tem que lembrar que alguns reis foram poderosos e muita questão da religião que acontecia na Inglaterra estava relacionada com as próprias decisões de determinados monarcas, certo? Eu fiz esse detalhamento um pouquinho maior na sala de aula, né? Mas você teve monarcas que instituíram o anglicanismo, né? Que era aquela religião muito parecida com o cristianismo católico, só que por divergências na questão do matrimônio com Henrique VIII. Alguns dos seus sucessores mantiveram o anglicanismo, outros sucessores, como é o caso, perseguiram os anglicanos e voltaram as relações com a igreja, como é o caso da Rainha Ana. Outros, por exemplo, vão manter-se fiéis ao anglicanismo, mas ao mesmo tempo vão ser tolerantes com as outras religiões, com as outras vertentes de cristianismo. E por último você vai ter a corrente presbiteriana, que vai entrar justamente com o rei. A tradução é uma porcaria, esse nome em inglês é James. Ele é o rei James I da Inglaterra, só que eu não sei porque, aliás, a gente sabe, algum tradutor resolveu mudar o nome do cidadão e colocar o nome dele de Jaime, tá? Então, por mais que seja horrível fazer essa tradução de nome, o Jaime I, que ele acabou trazendo e liberalizando essa questão de ter os calvinistas ou os presbiterianos, que são a mesma corrente praticamente religiosa, que principalmente lembra daquela ideologia do dinheiro, certo? Quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza eu possuo que vem do meu trabalho, né? Então tanto o trabalho quanto o dinheiro seriam sinais da graça de Deus. Então assim, a Inglaterra era uma mistura muito grande entre essas três correntes religiosas. A parte anglicana, a parte católica e a parte calvinista. Bom, como eu já disse, eu não vou ficar entrando em detalhes desses reinados. O que interessa é que durante o reinado do filho do Jaime I, que ele já era o rei da Escócia, só que aí como ele era parente da Elizabeth, que não tinha herdeiros, ele foi aclamado rei e ele virou o rei tanto da Escócia como da Inglaterra. E na Escócia a igreja que predominava era a igreja presbiteriana, a igreja calvinista, e essa igreja os pregadores vão começar a circular pela Inglaterra. Bom, na Inglaterra você tinha uma instituição que era convocada pelo rei para auxiliá-lo a governar em alguns momentos, né, que era o parlamento. O parlamento, no primeiro momento, era uma assembleia de nobres, lá no século XII e XIII. Só que com o passar do tempo, o parlamento ele acabou recebendo representantes da grande burguesia. O que era a grande burguesia? Era aqueles comerciantes que tinham comércio de produtos externos, né? Que eles detinham monopólios de produtos que eles vendiam em outros lugares. Então, o parlamento ele era uma mistura entre nobreza, grande burguesia, né? O rei Carlos I ele começou a enfrentar uma série de dificuldades econômicas por conta dessa questão dos monopólios no século XVII, né? E o Carlos I ele dissolveu durante muitas vezes os parlamentos para tentar tomar uma decisão mais autoritária. Por outro lado, os líderes do parlamento começaram a ficar descontentes, principalmente pela falta de credibilidade que o rei dava para o parlamento, sendo que o parlamento era uma instituição, como eu já disse, que já existia pelo menos 5 séculos. Bom, vai ter um momento de ruptura entre as forças ligadas ao rei Carlos I, né? Em geral a nobreza e parte da burguesia, que era essa burguesia que cuidava do comércio externo,
e em geral essa galera é mais ligada ao anglicanismo. E do outro lado formou-se a galera ligada ao parlamento, essa outra parte da burguesia que era da burguesia interna, na média e pequena burguesia, os produtores, os fazendeiros rurais, os médios fazendeiros, que tem um nome bonito que é a gentry. A gentry, ela vai ser então esse grupo de médios fazendeiros que produziam lã para as manufaturas, né? E também no terceiro ponto a população em geral, os camponeses, os artesãos, esse pessoal também vai entrar nesse bloco alinhado com o parlamento. Esse pessoal, basicamente, a maior parte desse pessoal vai estar alinhada com o puritanismo, né? Com o calvinismo, né? E a grande parte dos católicos se alinharam com o rei Carlos I. Em 1642 estoura a Guerra Civil entre essas duas facções e na sequência desse período de Guerra Civil o monarca, o Carlos I, ele é decapitado e quando acontece essa decapitação o parlamento assumiria essa função de vou governar agora, e quem vai assumir o poder vai ser o líder do exército do parlamento, que vai ser o Oliver Cromwell. O Cromwell ele vai tentar então utilizar o parlamento, só que você tinha uma divisão de ideias dentro do parlamento, que eram os diggers e os levers, né? Ou os niveladores e os escavadores e os niveladores, né? Eles tinham uma diferença ideológica no sentido de dar mais participação para as pessoas, retirar terras da igreja anglicana, repartir essas riquezas da igreja anglicana, e o Cromwell ele acabou reprimindo os dois, tanto que uma designação para o período do Cromwell é justamente a ditadura do Cromwell. Só que chegou um momento que ele instala... Com a morte do Cromwell, e principalmente durante o governo do Cromwell, ele percebeu que as pessoas precisavam, as pessoas na Inglaterra, os grandes radicais em cada ponta, seja os radicais religiosos, os radicais políticos, ou mesmo os radicais da nobreza, todos eles tinham uma posição muito de enfrentamento. E você precisava de uma figura para tentar abafar e tentar controlar esses cidadãos. Então, quando o Cromwell ele sai do poder, estabelece a monarquia parlamentar, ou seja, o rei estava submisso ao parlamento, certo? Bom, seguindo aí a cronologia, você assume o Carlos II, que era filho do Carlos I. O Carlos II ele reina durante um breve período de tempo, né? E ele acaba ele acaba aceitando essa posição, até porque ele viveu isolado e ele viu os estragos que isso acabaram causando na Inglaterra, da Guerra Civil, e a própria execução do pai acabaram afetando essa posição de aceitar a monarquia parlamentar. Já o seu sucessor foi o seu irmão, o Jaime II. De novo, já fizeram a bobagem no pai, agora colocaram a bobagem no filho. Jaime II, então seria James II na versão inglesa, né? O James II, ele já por sua vez, ele tentou reestabelecer a monarquia absoluta, tentou dissolver o parlamento e tentou muitas vezes adotar medidas que reforçassem o seu poder, e o James II acabou então, no final do seu reinado, ele foi deposto por uma revolução, que é o que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa, porque a irmã deles, a Maria, que era casada com um cidadão chamado Guilherme de Orange, eles assumiram o poder na Inglaterra sem o derramamento de sangue, sem o uso das armas para substituir o Jaime II pela irmã. Então essa substituição ela acontece sem o uso de armas. E como grande legado da Revolução Inglesa, esse processo revolucionário que demora 40 e tantos anos, quase 50, vai ser justamente esse estabelecimento da monarquia parlamentar, ou seja, o rei tem que se submeter ao parlamento, e principalmente a partir dessas ideias de que o rei ele tem que ter uma noção, ele tem que responder por alguma coisa ao parlamento, ou um conjunto de regras,
E qual que é o grande impacto econômico para a Inglaterra? Com a revolução, esse processo revolucionário todo, é o que o pessoal chama de revolução burguesa ou revolução liberal, vai estabelecer um regime que vai apoiar justamente os negócios, né? Vai estabelecer um incentivo principalmente à expansão das manufaturas, à acumulação de dinheiro, e tanto a gentry quanto a burguesia vão começar a acumular dinheiro, e 60 anos na frente os ingleses se lançam no processo de criação de máquinas para a produção dos seus artigos, né? Principalmente a questão de roupas no primeiro momento, mas depois isso se expande para outros setores, certo? Eu acredito que eu vou encerrar por aqui. De novo, dúvidas, comentários, mandem no sala de aula, mandem no grupo da sala, mandem aqui embaixo. Preciso de feedbacks de vocês, digam o que vocês acham, o que vocês acham que dá pra fazer, e é isso, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Até mais, a gente volta na próxima aula com a parte de iluminismo, tá bom? Obrigado.